minha fala agora, já provocando sobre essa reflexão, né, do Darcy Ribeiro. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Os demais colegas que falaram anteriormente, eles abordaram muito bem essa situação. A crise, e quando eu falo em educação, eu também tenho que sair da educação formal. Eu tenho que entender que educação também é a educação de instruir-se. Faz mais ou menos uns 6 meses atrás, eu estava voltando do médico à noite, e eu entrei no táxi para chegar em casa. De repente, eu entro no táxi e eu começo a ouvir o que o taxista estava ouvindo no rádio. E eu comecei a olhar para aquele senhor e pensando, esse senhor vai ficar a noite toda, provavelmente, ouvindo, né, o que esse sujeito está falando na rádio. Lógico que a instrução que ele vai ter, a formação que ele vai ter, é do que o radialista lhe passou, né? Então, muito do que nós cobramos, inclusive dos nossos colegas, inclusive de posturas de umas pessoas, inclusive da família, é diante de informação e educação que receberam. Então, a educação, ela é estratégica. Ela é uma educação onde nós temos que, na verdade, ter uma visão muito mais ampliada do que só a educação formal. Ela vai além dessa educação formal. Por isso que hoje a gente diz que a educação está em golpe, ela está em xeque, ela está em disputa. Nós, como somos educadores, professores, professoras, funcionários de escolas, enfim, temos essa tarefa difícil, justamente, de nos contrapor a essas questões. Eu tenho dito em casa, e isso tem me angustiado muito também, que até o ano passado eu estava em sala de aula. Então, quem está em sala de aula e convive com os colegas na sala dos professores, convive com os pais no seu dia a dia e convive com os alunos, sabe que nós temos o fascismo escancarado hoje nas escolas. Então, enquanto eu falo de fascismo distante, nós somos a linha de frente contra o fascismo. E quem ocupa, na verdade, um lugar estratégico dentro da escola, que é justamente os nossos posicionamentos políticos, como nós já falamos aqui anteriormente, nós nos posicionamos diante de algumas questões que já foram elencadas aqui, é evidente que nós somos alvo. Tanto que somos alvo que nós temos uma quantidade enorme de denúncias contra colegas professores, inclusive punições absurdas, né? O que faz com que nós tenhamos uma dificuldade, às vezes, muito grande, inclusive, em ter falas dentro da sala de aula e em ter falas, inclusive, com colegas. Por quê? Porque essa educação, além da educação formal, eu tenho uma educação que eu trago. É uma educação midiática também, que bate e fala todo o tempo, né, uma pós-verdade, uma verdade que passa a ser uma verdade absoluta. E é essa verdade absoluta que nós temos que nos contrapor. Então, a educação está em disputa, né? É um projeto. Vai muito além de uma questão acadêmica também. Nós elencamos, a Secretaria Educacional, alguns pontos que nós vamos colocar que a educação está sob ataque. É evidente que esses pontos eles podem ser abordados de diversas maneiras. Pode ser que estejam faltando alguns, pode ser, na verdade, né, que outros venham a surgir, porque nós estamos num processo de golpe. O golpe não terminou, ele está dentro do processo. Então, nós vamos ter ali, né, a BNCC, reforma do ensino médio, só um pouquinho, tem que me adequar aqui, inclusive a filmagem. O congelamento, né, de salários, direitos, etc. A escola sem partido, o golpe no Conselho Nacional, o golpe na CONAI, o golpe no PNE, a venda do pré-sal e o desrespeito ao magistério. Então, de uma forma geral, né, esses são os golpes que nos afetam enquanto educadores e educadoras. Mas eles também afetam a sociedade como um todo, porque nós estamos formando os nossos alunos e as nossas alunas. Eles são, na verdade, fruto, né, de todo esse golpe e as famílias também. A educação em ataque, né? As privatizações, a BNCC, que foi aprovada e hoje é uma realidade que está sendo posta, né, queiramos ou não. A Secretaria de Educação já estabeleceu um calendário. Esse calendário de implantação da BNCC, segundo a Secretaria de Educação, ele tem que findar até o final do ano, para que o ano que vem as escolas já tenham a nova base, né, e que é um outro tema que nós estamos debatendo também, e que eu vou entrar muito rapidamente sobre esse tema. A reforma do ensino médio, que é a total desgraceira realmente, porque talvez aí na reforma do ensino médio o impacto vai ser maior
do ponto de vista estrutural em relação à questão da escola, e também quando eu falo na questão da estrutura de distribuição de aulas, de como vai ficar a escola, que talvez aí alguns professores passem a acordar e perceber que o ataque realmente vai acontecer na questão umbilical, porque nós temos hoje uma categoria muito umbilical, o meu problema, a minha disciplina, o meu caso, né? Então, isso é muito difícil de você romper, né? Esse caráter individualista que nós estamos hoje tendo, que não é na escola, é na sociedade também. O projeto Escola Sem Partido, né, que eu vou me deter mais tarde, aprofundando um pouco mais, que é um projeto também que não vem desassociado ao golpe da educação. A destituição dos membros do Conselho Nacional de Educação. Por quê? Porque quando o governo golpista ele assume, ele tem que dar um caráter institucional e tem que dar um caráter legalista para as reformas. E, para tanto, os membros do Conselho Nacional de Educação poderiam não responder a contento. Ele retirou alguns conselheiros, né, na verdade, e depois, na verdade, fez um novo arranjo dentro do Conselho, e esse arranjo de alguns membros do Conselho Nacional de Educação, inclusive, são membros e são pessoas ligadas aos think tanks que eu vou comentar com vocês também. E depois do desmonte, né, do FNE e o redirecionamento da Base Nacional Comum. As privatizações, né? Quando nós falamos a questão da privatização da educação, é um tema muito longo e muito polêmico da gente trabalhar. Primeiro, porque eu tenho que entender como é que ele ocorre e que ele não está ocorrendo só no Brasil. O golpe e a forma com que a educação está sendo tratada no Brasil, ela já foi tratada em outros países, como o caso dos Estados Unidos e outros países já receberam esse tipo de reforma, né? E que nós vamos ver lá na frente que acabou trazendo resultados trágicos também. Então, as privatizações, quando eu falo, eu tenho que entender que essas privatizações, elas passam também por um viés de organização, que são os chamados think tanks, que são as chamadas fábricas de ideia, né? Eu convido a todos e todas a lerem mais profundamente sobre o que são essas associações, o que elas representam dentro do golpe, como é que elas se estruturam, né, dentro da sociedade. Essas associações, elas surgiram, na verdade, em 1945, elas não são novas. Elas já existiam há muito tempo. E elas foram se fortalecendo e foram se reunindo e foram tomando corpo até que chegaram, né, a ser hoje uma das maiores associações de disseminação, principalmente de ideias e fakes falsos. É um dos objetivos do think tanks. E também de ridicularizar, né, e, na verdade, descredenciar líderes de esquerdas e sindicalistas. Então, tem algumas questões que nós temos que avaliar, né? Justamente que nós, às vezes, nos deparamos com questões dentro da nossa categoria em que companheiros e companheiras nossas ridicularizam e descredenciam os nossos líderes. Descredenciam, por exemplo, o colega, descredenciam a colega, né? Isso é uma tática, na verdade, desses institutos liberais. É o caso, por exemplo, de nós pegarmos as fotos da Dilma, de nós termos, por exemplo, a Dilma na época em que existia o aumento da gasolina, né, com aqueles adesivos aonde o tanque, na verdade, era a Dilma de pernas abertas. Todos lembram isso, né? Isso não é à toa, isso são táticas para deslegitimar justamente o perfil de liderança e a credibilidade dessas pessoas, né? Aí nós vamos ter o quê? Uma situação muito mais pontual na questão da mulher, o machismo, muito mais pontual na questão da homofobia, muito mais pontual na questão da esquerda, muito mais pontual na questão da xenofobia também, sem falar no racismo e outras, né, tipos de preconceitos. Então, nós vamos ter aí várias fundações. Inclusive, dentro do próprio Conselho Nacional, nós temos alguns conselheiros que têm ligações diretas com essas fundações. Então, aí nós começamos a perceber qual é o caráter, justamente, que nós vamos ter dentro do Conselho Nacional de Educação e por que essas medidas são tomadas e são votadas, na verdade, praticamente sem nenhuma resistência dentro dos conselhos. Tá?
Aqui nós vamos ter algumas organizações, né? O Instituto Milênio, o Instituto da Ordem Livre, o Movimento Brasil Livre, né? Que atuam em defesa do livre mercado, né? São ativistas, né? Aqui dentro do Brasil nós vamos ter o MBL, né? Que vocês devem estar lembrados de como foi a atuação do MBL durante o impeachment e como foi a atuação do MBL durante as ocupações das escolas, né? O Lisímaco, a escola em que eu trabalho, e eu lembro claramente a atuação do MBL dentro do Lisímaco, inclusive tentando uma desocupação à força dentro das próprias escolas, né, com filmagens, enfim. Então, é um braço dos think tanks dentro da estrutura que nós temos, que é uma estrutura, ela é maior, mas ela é centralizada também em focos. Hoje, o foco é a educação. Ela questiona, por exemplo, a escola cidadã, questiona o movimento progressista e questiona, principalmente, vocês devem estar lembrados, que chega de Paulo Freire, lembram que nas passeatas tinham, enfim, questionando já a pedagogia da escola cidadã. Isso também não é à toa, né? É um discurso pronto, é uma forma de afrontar, através justamente de propostas liberais. Aqui nós vamos ter o PNE, o Plano Nacional de Educação. Não, aqui ainda tem a reforma, né, do ensino médio, que eu acabei de falar para vocês. Aí eu vou ter o PNE, o Plano Nacional de Educação, que foi totalmente desestruturado, né? Por quê? Porque o Plano Nacional de Educação, ele tinha como meta, e essa meta, ela partia do princípio que nós teríamos, na verdade, o pré-sal, né, como financiador, posso dizer, né, de todas as nossas políticas educacionais. Porque nós sabemos, nós que estamos na escola pública, que educação não se faz só com boa vontade. Educação se faz com recursos, educação se faz com condições de trabalho, educação se faz com salas, com menos alunos, né, com condições, na verdade, que nós possamos fazer com que o nosso aluno aprenda, com laboratórios, bibliotecas, etc. Coisa que, por exemplo, com a emenda 95, praticamente acabou, né, com a PEC do fim do mundo. Então, aí nós vamos começar a sentir os impactos que já eram fortes a partir agora da entrada da reforma do ensino médio. O plano é uma conquista histórica do movimento estudantil, que foi por água abaixo, né? Garantia até 2024 10% do PIB fosse investido em educação. Isso significaria o quê? Colocar o Brasil entre justamente os países, né, do mundo no maior patamar em relação à educação. Com a PEC do fim do mundo, isso foi por água abaixo. Isso não existe mais. Nós temos um teto de financiamento e esse teto de financiamento impossibilita, inviabiliza qualquer tipo de avanço dentro do Plano Nacional de Educação. Aqui tem um quadro que mostra, na verdade, um ano de retrocesso. Eu não sei se esse material vai estar disponibilizado depois para vocês, gente, inclusive com comentários, certo? Porque daí fica mais fácil, inclusive, de vocês trabalharem nas escolas. Eu vou pedir licença e vou ler a partir das minhas anotações aqui. Então, no governo Dilma, nós tínhamos um investimento de 360 bilhões de reais. Nós tivemos um corte de 4 bilhões, né, com o governo Temer. Nós tínhamos 93 mil bolsas do Ciências Sem Fronteiras. Com o governo Temer foi o fim do Ciências Sem Fronteiras. Nós tínhamos o número de bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para pós-graduação, cresceu 45% entre 2003 e 2015. Nós tivemos, na verdade, um corte que inviabilizou, né, totalmente as bolsas de mestrado e doutorado. A criação de 18 universidades durante o governo do Lula e da Dilma, 173 campos, entre outras ampliações, e mais de 400 institutos federais. E, com o governo Temer, nós tivemos um corte de 44% no orçamento de ciência e tecnologia, né? Os demais ali são outros dados. Então, aqui, nós passamos a entender que o corte e o golpe, ele vai além da questão educacional, ela vai dentro da questão estrutural também. Nós tínhamos antes o Brasil em um nível de competitividade com os demais países do mundo. Eu tenho meu enteado que está se formando agora na USP em física teórica, está fazendo doutorado. E o desespero dele é esse: aonde eu vou trabalhar? Aonde eu vou trabalhar?
Porque todos os institutos tiveram cortes drásticos. Não existe mais pesquisa de ponta. Ou seja, além de eu condenar os nossos estudantes a não ter emprego, além de eu condenar as gerações a não ter oportunidade, eu estou condenando o país à dependência tecnológica de outros países. Então, o golpe na educação, ele é muito maior do que só o meu filho não ter emprego. Eu não vou ter condições, na verdade, de competitividade dentro do mercado internacional. E vou comprar a preço de ouro uma tecnologia que estava sendo desenvolvida dentro do nosso território também. Aqui eu tenho outro gráfico também que mostra justamente os investimentos, né, do Brasil de 2006 a 2015. 103 bilhões nós tínhamos, né, investimento na educação. Agora, com o governo golpista, do governo Temer, nós temos 31,5 bilhões de investimentos, né, em 2015. Então, aí a gente começa a deslumbrar qual é justamente o tamanho do rombo que nós estamos tendo dentro da educação. A reforma do ensino médio, né, e a BNCC, né, os nossos dados mostram que 88% das matrículas que nós temos, elas se concentram na etapa do ensino médio, elas se concentram na escola pública. Esse é um grande filão do mercado. Esse é um grande filão. Porque se eu tenho, na verdade, consolidada a reforma do ensino médio, vamos pegar o nosso exemplo aqui do Paraná. Dos 399 municípios que nós temos dentro do estado, a imensa maioria dos nossos municípios tem uma ou duas escolas de ensino médio. Como que eu vou contemplar os 4 itinerários formativos? Como? Eu não vou ter. Então, qual foi a solução que o MEC encontrou? Não, então se eu não posso ter os itinerários formativos, então eu vou deixar que até 40% seja feito à distância. Ou que a EJA seja 100% à distância, até 100% à distância. Então, foi uma forma que o MEC encontrou de eu consolidar o golpe na reforma do ensino médio, fazendo com que a iniciativa privada se aproprie desse espaço, dessa lacuna aí. Nós temos discutido muito, né, com a Juliana e com a Ana, dentro da Secretaria Educacional e com as demais secretarias, né, justamente sobre essa lacuna que está se criando. Hoje nós temos uma lacuna na educação e temos uma lacuna dentro do setor jurídico, temos uma lacuna dentro da política, e a educação agora está se aprofundando isso. Como é que nós vamos resolver essa questão? Qual vai ser a nossa resistência diante de todas essas questões que estão aqui, batendo na nossa porta, né? O governo Michel Temer, através de medida provisória, né, faz com que nós tenhamos, na verdade, essa reforma do ensino médio, que foi um golpe, né? Esse golpe da reforma do ensino médio, ele trouxe junto com ele as ocupações, vocês devem estar lembrados, e nós tivemos dentro das escolas, porque eu estava na escola durante as ocupações, colegas nossos criminalizando professores, criminalizando alunos por estarem lutando contra a reforma do ensino médio. Infelizmente, os nossos colegas, né, irão saborear hoje, né, em breve, o gosto do que vai ser essa reforma. O que ela vai representar dentro da estrutura da escola e dentro da sua carreira também. Porque a reforma do ensino médio, ela garante português, matemática e inglês. Né? As demais disciplinas vão ser ainda de acordo com o itinerário formativo, vamos ver como é que vai ficar, enfim, não está aprovado, mas o molde inicial é esse. E por tudo que nós já vimos que passou, dentro das reformas já impostas pelo governo Michel Temer... essa parte aí, não português e matemática, tem tendência de ser à distância? A princípio, não. Só que o que acontece? Como até 40% pode ser à distância, se, por exemplo, a tua cidade lá vai escolher 2 itinerários formativos e eles não são da área, digamos, de exatas, aí pode ser que tenha. A formação e a formatação disso vai depender de regulamentação ainda, através do Conselho Nacional e através dos conselhos estaduais também. E aí que vai ser a nossa disputa também. Dentro do Conselho Estadual. Mesmo assim,
cidades maiores, elas terão um agravante no transporte? Não, não tem. Ela não garante a universalização do ensino público, tá? Exatamente. Vamos lá que eu tenho 10 minutos aqui. Aqui são as condições graves dos colégios, que não precisa nem dizer, laboratórios, bibliotecas, né, estão totalmente sucateados do ponto de vista de uma escola que nós podemos dizer que são escolas ideais, está longe de ser ideais, né? Aqui a escola sem partido, que foi falado e teve um debate, né, já bastante profundo em relação à escola sem partido, numa das edições pedagógicas que foi feita, inclusive, né, é importante que nós resgatemos isso. O Conselho Estadual de Educação emitiu nota contrária à escola sem partido, é importante que se diga isso, né? Está disponível na página da PP e na página do Conselho Estadual também, é importante isso. Isso vem junto com o golpe, que consolida, na verdade, a educação que os golpistas querem. Aqui o aparecimento, né, desse tema, ele acabou sendo aprofundado durante o golpe, mas ele iniciou-se, na verdade, né, diante de uma insatisfação de um procurador, né, porque a filha chega em casa com uma fala de um professor, se não me falha a memória, de história, em que não concordava com alguns posicionamentos do professor, enfim, e resolveu escrever a escola sem partido e se disseminou, né, dentro das câmaras municipais, inclusive aqui na Assembleia Legislativa também nós tivemos um debate. Vale ressaltar que semana passada eu participei de uma fala na Câmara Municipal aqui, através do mandato da professora Josete, em que tinha uma promotora falando sobre a escola sem partido. E nós sabemos que aqui, em Curitiba, tem esse projeto de lei andando, né, em andamento dentro da Câmara Municipal. E o autor do projeto foi fazer a defesa do projeto e falou que existe vídeos, em um dos vídeos, que é absurdo, que existe uma professora passando batom no menino e que o menino chora porque não quer ser menino, etc. Ela ouviu atentamente, etc. Depois, em resposta, ela diz assim, olha, todos os vídeos que chegaram, né, até nosso conhecimento sobre violações em relação ao direito da criança, etc., com denúncias, todos eles eram falsos, né? Então é importante que a gente leve também para as escolas, que o Ministério Público, né, está atento a isso e que os vídeos que estão circulando por aí, até então, todos eles são falsos. Isso é também um perfil do think tanks. Fazer esse tipo de propaganda e fazer esse tipo, na verdade, de processo de desinformação. Aqui a escola sem partido, né? O corte no ensino superior, como eu já falei para vocês, é drástico, né, em relação a tudo isso. Nós vamos ter um desmonte totalmente no ensino e pesquisa. Foram 5 milhões no ensino superior a mais, né, de alunos. E entre esses alunos eu vou ter principalmente, né, alunos que estavam excluídos dentro do processo da universidade, que entraram, na verdade, na universidade por conta dos programas sociais. E aí eu tenho que fazer a defesa, né, que muitos professores e muitos colegas nossos desmerecem essa questão, descaracterizam isso como conquista. Ah, mas ele entrou por cota. Ah, mas ele entrou porque é ProUni. Ah, mas ele entrou... Enfim, não interessa. Nós temos alunos nossos da escola pública hoje na universidade, ponto. São políticas públicas que garantiram aos nossos alunos, que até então eram excluídos desse espaço, que tivessem a oportunidade de estarem lá. Então, nós temos que garantir isso, certo? Isso é conquista, e a conquista social, que está sendo agora tirada, né, através de todos esses outros programas. Aqui as consequências da reforma, certo? Eu trouxe esse exemplo dos Estados Unidos, né, que ele diz assim, o que aconteceu com as reformas que aconteceram dentro dos Estados Unidos, nesse viés que nós estamos tendo agora? Diminuição das possibilidades de currículo, que é o caso da base, competição entre os professores por conta de resultados, alunos pressionados para desempenho, né, porque eu tenho que estudar para o teste, eu tenho que estudar para o Enem, eu tenho que estudar para o IDEB, né, então isso é uma pressão para resultados, fraudes nos testes, aumento da desigualdade social,
entre escolas A e escola B, escola Z e assim sucessivamente. Desmoralização do aluno e do professor, porque a culpa daí é do aluno e a culpa também é do professor, certo? A má formação, né, docente, porque daí como é que se dá essa má formação docente? Porque os cursos de capacitação não são cursos de capacitação continuada. Eles servem ao mercado e servem a resultados, não a formação. Destruição do ensino público, e aí que entra a mercantilização, aí que entra a questão das escolas particulares, aí que entra o apostilamento, né? E a formação do mercado educacional de $1 trilhão. É aí que está a grande razão do golpe na educação. É aí que está. É esse filão de $1 trilhão que faz com que nós tenhamos hoje, né, esses grupos empresariais e esse golpe sendo tão bem aprofundado dentro da educação. Qual é a resistência que nós podemos fazer, né? As resistências começaram lá durante as ocupações já. Quando nós tivemos o protagonismo dos nossos jovens, em várias escolas do Paraná, porque o Paraná foi protagonista nisso, que fez a resistência e que já denunciava essa questão do golpe, já denunciava as condições das escolas e já denunciava o que a reforma podia trazer. Nós tivemos também a unificação de várias frentes em relação ao projeto, tanto que se deslumbra, na verdade, uma unificação de projetos, como é o caso que a Jane coloca para nós, né, a Frente Brasil Popular, etc. Manter a organização e a educação democrática através dessas organizações, e nós vamos ter o Fórum Nacional Popular de Educação, né, que veio, na verdade, surgiu também para dar conta e para responder ao golpe que nós tivemos dentro do Conselho, do próprio Conselho Nacional de Educação, e a CONAP, que é um espaço, na verdade, onde nós estamos discutindo a escola pública cidadã para todos e todas, né, sem a visão do mercado. Na verdade, aqui nós vamos ter, né, essa questão aqui não é CONAI, é CONAP, né? Era a CONAI, na verdade, né? E vamos ter o deslumbre da CONAP, né? A CONAI, na verdade, ela não existe mais para nós enquanto, certo, povo. Ela não existe mais. Nós sabemos que a Secretaria de Educação, nós sabemos, na verdade, também que todo esse processo da CONAI continua existindo dentro da Secretaria de Educação e dentro do governo golpista. A nossa proposta é a CONAP, certo? Que é a Conferência Popular, que todos e todas, na verdade, estão convidados a participar agora, né, no mês de maio de 2018, agora, né, nós vamos ter a CONAP. E encerro a fala falando, na verdade, né, Paulo Freire novamente. Seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica, né? Então, essa ilustração de Paulo Freire e essa frase de Paulo Freire é muito mais atual do que nós possamos pensar. No momento político que nós estamos vivendo e no golpe nas políticas educacionais que nós estamos vivendo também. Isso não é à toa, isso é engendrado, isso é pensado. Cabe a nós, professores e professoras, né, funcionários e funcionárias de escolas, fazermos a resistência. E a resistência se faz todo dia, gente. É todo dia e a todo momento. E entendendo a relação de diálogo, né? Com quem eu vou conversar, com quem eu estou dialogando, se é com o pai de aluno, se é com o aluno, se é com o meu colega, né? Até que as pessoas percebam o resultado que pode vir a acontecer se nós, na verdade, aprofundarmos realmente o golpe com as eleições agora em outubro. Por isso que o simbolismo da prisão de Lula, né, é uma afronta à democracia. É uma afronta aos direitos, na verdade, que estão sendo tirados de todos e todas nós. Nós precisamos, na verdade, denunciar o golpe e denunciar essa prisão. Obrigada.